A África do Sul é um lugar cheio de vida selvagem e lar de um dos maiores e mais temidos predadores do planeta, o leão africano. Sou Chris Douglas e trabalho com animais no mundo todo. Uma coisa que notei em todo lado é que as pessoas temem os grandes predadores naturais. E com razão. Estou prestes a entrar no território dos leões. Vou conduzir uma série de experimentos e descobrir mais sobre os incríveis instintos predatórios desses caçadores selvagens. Farei isso em meio ao frenesi alimentar. Opa! O som dos rugidos é meio enervante. Leões famintos. África. Uma das paisagens mais traiçoeiras e severas do mundo. Lar de alguns dos predadores mais perigosos que existem. E o lugar onde ficarei cara a cara com o selvagem leão africano. Irá se juntar a mim nessa expedição o especialista em grandes felinos, Scott Long. Oi, Scott. Cheguei. Obrigado por vir. Tá. Ele trabalha com esses grandes predadores há mais de 13 anos. Juntos, faremos uma série de experimentos para descobrir o que faz os leões caçarem com tanta eficiência. E por que os humanos, às vezes, constam do seu cardápio. Para chegar o mais perto possível dos leões, Scott e eu usaremos algo chamado escudo protetor. É uma caixa de policarbonato que será instalada no território dos leões. Não vamos usar binóculos, nem câmeras de longo alcance para observar o leão africano. O escudo protetor nos permitirá ficar bem perto desses leões mortíferos. E pela primeira vez, conseguiremos observar as sutis diferenças de postura, de tamanho e de outros comportamentos predatórios a centímetros de distância. O escudo protetor foi projetado com aberturas especialmente localizadas para que possamos filmar esses predadores perigosos o mais perto possível. A única desvantagem é que essas aberturas também podem servir de entrada para as garras desses felinos. Baixar a guarda com esses comensais oportunistas ao redor pode resultar em lesões sérias. Em nosso primeiro experimento, vamos estudar um dos atributos mais impressionantes do leão: sua habilidade para saltar com força explosiva. Esses felinos conseguem lançar o corpo bem acima do solo para capturar qualquer presa que encontram nas planícies africanas. Essa habilidade faz deles caçadores eficientes, porque evita reações defensivas da presa, como o coice mortal de uma girafa de 9 metros de altura. Para o teste, penduramos um pedaço de carne nesta árvore. Vamos suspendê-lo para ver que altura os leões conseguem saltar. Os leões são mestres da camuflagem. Apesar dos olhos atentos dos nossos rastreadores africanos, os leões se mesclam tão bem ao capim da savana que só são vistos quando estão a poucos metros de distância. Sendo assim, a equipe trabalha rapidamente na instalação, ciente de que todos estamos expostos fora dos carros. Podemos ser atacados a qualquer momento. Assim que eles virem isto, vamos suspendê-lo. Há dois se aproximando bem à nossa frente. 1, 2, 3. Estão interessados no pedaço de carne. O leão já viu a gente aqui. Percebeu a câmera que pusemos na árvore. Pescando leões. Devem achar que é algum tipo de armadilha. Infelizmente, muitos desses leões as encontram. Vamos lá. Vamos ver se ele salta. Ele resolveu subir na árvore. Em pé, ele mede cerca de 2 metros de altura. Eles já farejaram o que tem ali. Com certeza. Esse leão provavelmente nunca viu uma presa pendurada numa árvore, mas sabe o que fazer para obtê-la.
Este grupo de leões chamado Coalizão lutará violentamente por comida. Mas só quando o leão rival de outro grupo tenta se apoderar do jantar é que eles lutam até a morte. Mesmo que tivesse 10 caras, a gente não ia conseguir vencer esse cabo de guerra. Os leões conseguem saltar, porém não mais que 3 metros. Mas obviamente eles podem nos surpreender. Olha só. É isso que dá medo quando estamos perto de grandes felinos como esses leões. Há 2 minutos ele estava dormindo. Nem bem levantou, pimba. Tem mais 2 se aproximando. Viram a agitação que acontecia aqui. Vamos ver o que eles vão fazer. Esse está observando. Os leões usam a força incrível que tem nas pernas traseiras para saltar sobre o dorso de animais maiores. Então rompem sua medula espinhal ou suas vias aéreas para derrubá-los. Não teve dificuldade nenhuma. Não. Olha só. Podia até pular mais. Agora só está observando. Como eles pulam desse jeito? Caçam através de emboscadas. Toda a força vem das pernas traseiras. Os leões têm uma incrível relação entre músculo e massa. Seu corpo possui fibras musculares de contração rápida que os transformam em caçadores explosivos, capazes de se lançarem verticalmente vários metros no ar. Um leão tem cerca de 1,80 m. Ao esticar as patas, atinge 2,40 m e consegue uma explosão assim. Isso é muita coisa. Estamos impressionados com os resultados obtidos até agora. Mas queremos ver se o leão saltará mais alto por uma recompensa maior. Na próxima parte do teste, vamos içar uma carcaça inteira. Enquanto a carcaça oscilava no alto, nos questionávamos se o escudo protetor era o que mantinha os felinos à distância. Na verdade, eles são muito espertos. Querem pegar a presa com o mínimo de risco. Um animal que tenta escapar ou reage ao ataque dificulta as coisas para eles e aumenta a chance de se ferirem com uma chifrada ou então uma queda. Essa é uma refeição grátis, não vai fugir. Vão observar até que consigam pegá-la. Concluímos que a nossa presença devia estar interferindo no teste, então decidimos nos afastar um pouco. Precisamos ficar perto dos carros e agir depressa para deslocar o escudo protetor de 300 quilos. Os leões estão próximos. Fora do carro, somos presa fácil. Talvez agora consigamos ver a verdadeira natureza desses predadores durante um frenesi alimentar. Esses leões de 220 quilos parecem tão ágeis quanto gatos domésticos quando saltam. Mas sua mordida atinge a pressão de até 63 quilos por centímetro quadrado. Quando cerram as mandíbulas na presa, não soltam por nada. Vemos uma nova tática agora que nos afastamos. Os leões estão subindo na árvore. Uma habilidade que usam para se apoderar da comida deixada por outros predadores. Passada 1 hora, a carcaça quase sumiu. E o frenesi alimentar arrefeceu. Já estão satisfeitos, mas ainda não estão dispostos a abandonar os restos.
Rastreamos um grupo de jovens machos agressivos até esta planície aberta. Agora vamos tentá-los com comida grátis, a carcaça de um antílope. A presa ficará ao lado do escudo protetor. Ninguém jamais esteve tão perto de um frenesi alimentar. Assim poderemos compreender melhor o comportamento social e a hierarquia de um bando de leões selvagens. Sua estrutura social é diferente da de qualquer outro grande felino. Diferente porque eles caçam e vivem em grupo. Eu quero saber a importância da hierarquia para esses felinos na hora da alimentação. Já me questiono se essa foi uma boa ideia. Pra ser sincero, eu tô bastante nervoso. A competição por comida é feroz. Especialmente quando o macho grande pode comer até 35 quilos de carne numa única refeição. Mas cada um deles precisa de quase 7 quilos de carne por dia. Só para sobreviver. Essa carcaça é bem grande e, com certeza, veremos os machos maiores impondo seu domínio para obter a porção maior. Ouvimos os leões à distância. Sabemos que estão por aí. Logo vão farejar a presa. O faro de um leão é 10 vezes mais sensível que o humano, graças a um órgão olfatório auxiliar no céu da boca chamado órgão vomeronasal. Ele permite que reconheçam a presa a centenas de metros. Esses leões já farejaram a carcaça. Mas se deslocam com lentidão, porque o calor do meio-dia reduz sua atividade ao mínimo. Normalmente, uma refeição grátis como essa seria devorada imediatamente. Mas o calor africano é a razão pela qual os leões passam mais de 20 horas por dia descansando e preferem caçar à noite. O fato de podermos ouvi-los, mas não vê-los, nos deixou tensos. Tenho vindo pela direita nesse momento. É um macho grande. Como o escudo protetor é um objeto estranho para esses leões, eles se aproximam da carcaça com cautela. Scott, o que vai acontecer? Bom, vamos ver o que temos. Um grupo de machos juvenis. É um ensaio para quando assumirem o seu próprio grupo. Estão testando a força. Eles querem comer o máximo para se tornarem o maior deles. Eles vão ver quem vai pegar o pedaço maior, quem vai comer mais. O macho maior do bando chega primeiro. É uma tentativa prévia de estabelecer seu domínio sobre o grupo. Chris, tem um do meu lado. Bom, amigão, a presa tá ali, daquele lado. Mas em vez de lutar, os dois machos grandes preferem comer juntos. Isso jamais aconteceria se fossem de grupos rivais. Tem um bem aqui do meu lado. E aí, Chris, como é que Olha tá? só, esse aqui tá me olhando. Eu tô sorrindo aqui, mas é de nervoso, eu garanto. Nós estamos no lugar mais perigoso. Perto de um bando de leões se preparando para comer. Eu tô um pouco desconfortável, mas tento não fazer movimentos bruscos nem contato visual com eles. E eu comparo isso a estar numa jaula contra tubarões sob a água. É como eu tô me sentindo agora. O que estamos vendo é incrível. Mas somos intrusos aqui. E os leões sabem. Nossa. Essa carcaça é grande, mas com certeza não há o bastante para todos. Os leões não medem esforços para proteger uma fonte de alimentos. E competem por ela quando necessário. Isso é determinado pela proximidade da ameaça em relação à presa. E não podíamos estar mais perto. Os leões mantêm um olho na carcaça e outro em nós.
Espero que esse escudo protetor aguente. Prendemos uma grande carcaça de Gnu no centro da área de alimentação dos leões, para observá-los de perto. E não demorou muito para os leões farejarem a carne fresca. Agora estamos no meio de um violento frenesi alimentar. A poucos centímetros dessas garras e dentes mortais. Podemos quase sentir o solo se mexer quando eles avançam desse jeito. E esse som cultural, de onde vem? Os grandes felinos, ou seja, os leões, os tigres, têm ossos especiais na garganta que permitem que urrem, ronronem e deem rugidos. Eu já não sei se é o meu coração batendo rápido ou se são eles. Esses ossos especiais, chamados ioides, se desenvolvem por volta dos 2 anos e permitem a eles se comunicarem por rugidos e rosnados. O frenesi já está começando. Todos já provaram um pouco de sangue. Os machos mais fracos e menos agressivos são obrigados a esperar a distância. Os leões no topo da hierarquia se alimentam primeiro. Em geral, o leão com a juba mais escura domina o grupo. Ele tem um nível de testosterona mais alto que o dos outros machos, o que aumenta sua agressividade e determina seu domínio na hora da alimentação. Em relação ao experimento, vemos que este foi o último a chegar e ele está bem estropiado, está cheio de cicatrizes. Sua cara, seu corpo, tem muitos arranhões pelo corpo todo. Há sem dúvida uma hierarquia. É uma espécie de hierarquia em transição. Porque se esse fosse um grupo estabelecido, é claro que os machos grandes comeriam primeiro, mas todos eles estão avançando. E não gostam muito de dividir. Estamos cercados por mais de 1.300 quilos de leões. E o escudo protetor pesa somente 300. É um pouco enervante. Na verdade, é muito enervante. Minhas mãos estão tremendo. A qualquer segundo, esse grupo de machos agressivos pode nos atacar de todos os ângulos. Poxa, é muito tenso. Ele está bem perto do meu rosto. Enquanto os maiores nos examinam, alguns leões conseguem se aproximar fingindo que dormem perto da carcaça. Essa postura submissa dá aos leões uma chance de se alimentar. Os leões menores que não se impuseram no grupo terão sorte se conseguirem comer. Os 3, ou melhor, os 4 que estão ali comendo vão ficar com a parte boa. E o mais tímido, esse que finge que está dormindo e tenta se aproximar, vai ficar só com os restos. É impressionante vê-lo se alimentar. Dá para ouvir os ossos quebrando e a carne se rompendo. E posso garantir que o cheiro não é dos melhores. Embora esses leões possam parecer todos iguais para nós, entre eles são bem diferentes em termos de supremacia e superioridade. Esse leão à direita é um pouco mais submisso. Ele me olha sempre que falamos sobre ele. Mas repare bem, ele tenta se aproximar para obter um pedaço da parte boa, mas não estão deixando. Ele ficou com a cabeça do animal. Se aquilo é o que restou, não deve haver muita carne boa. Então, ele vai morder e, de algum modo, chegar ao cérebro. Comer a língua e parte da cara, mas ele não vai ficar com nenhuma parte boa. Os leões são extremamente conscientes das mudanças sutis na postura uns dos outros. Enquanto se alimentam, usam expressões faciais, rosnados e urros, além de ameaças mútuas para estabelecer a hierarquia. Os leões continuaram a devorar a carcaça até o anoitecer.
Para sairmos do escudo protetor, a equipe terá que afugentar os leões com um veículo. Assim que chegarem perto, cairemos fora e esperaremos até os leões irem embora, para voltarmos e inspecionarmos os restos. Olha só o que restou. Dilaceraram tudo, Scott. Comeram tudo, não restou muita coisa. Deixaram só o osso. É incrível a forma como conseguem remover cada pedaço de carne. Eles não desperdiçam nada, comem tudo. É a lei da sobrevivência do mais forte. O maior e mais forte é o primeiro a comer. É ele quem come mais. É ele que controla o ritmo da alimentação. Por isso, vai sobreviver. E o que estava distante e veio depois ficava nos observando. Estava maltratado. Tinha arranhões no olho e no corpo. Eu acho que era o que mais precisava da comida. Mas nem chegou perto. Infelizmente, para os mais fracos, só resta isso aqui: pele e osso. Os leões que aparecem nesse programa não podem deixar os limites da reserva. Contém cenas fortes. Um fazendeiro da área relatou um problema. Esse leão achou mais fácil abater o gado de criadores locais do que caçar suas presas normais. Nossa tarefa será rastrear, sedar e transferir esse leão grande. Os leões costumam evitar povoados humanos, mas nos últimos 30 anos, um número cada vez maior tem se aventurado nas fazendas, matando gado e espalhando terror pelos vilarejos. Estamos na área onde o leão tem sido visto. E agora estamos à procura para sedá-lo e depois começar o processo de transferência. Após uma hora de busca, avistamos o nosso leão. Tentamos nos aproximar sem provocar uma reação. Quando os leões se tornam ousados o bastante para atacar fazendas, também são considerados mais perigosos para os humanos. Mesmo após ser atingido pelo dardo, ele ainda pode tentar atacar. Os tranquilizantes agem sobre o sistema nervoso central do leão. Deixam o leão imóvel, porém mantêm os sinais vitais constantes. Após sedar o leão, só temos 1 hora para transportá-lo antes que o sedativo perca efeito. Seguimos depressa para um parque nacional do outro lado de um rio a 32 quilômetros dali. Um lar bem melhor para esse macho. Após descarregarmos o leão, só temos alguns minutos para examiná-lo antes que o tranquilizante perca o efeito. Fisicamente, o que determina um predador perfeito? Repare nos antebraços enormes. Sinta como são musculosos. Ele ainda tem alguns reflexos. Veja como a orelha se move quando a toco. Não está inconsciente. Precisamos agir depressa. Veja os antebraços. Tá vendo as garras aqui? Eu tô vendo. Se ele agarrar você, sinta como a ponta é afiada. Se ele te agarrar, você não vai conseguir fugir. É assim que dominam a presa. Os braços são muito pesados. Funcionam como porretes para imobilizar a presa. Não é todo dia que examinamos um leão africano de 225 quilos. Oh! Quando ele abre a pata... É tão grande quanto a minha mão. Tem toda a razão. As pernas traseiras são musculosas para dar impulsão. Mas se cravam as garras, você já era. Olha aqui. Tá com uma boa coloração. Vou erguer os lábios para poder ver as presas. Sem dúvida, são armas mortais. Olha só isso. Mantenha a distância desses dentes. Ele deve pesar mais de 200 quilos. Ao pegar um búfalo ou um antílope, só o peso dele já o derruba. Daí ele desfere o golpe mortal com as presas. A cauda funciona como leme igual a dos outros felinos? Ela também é útil? Olha, os leões não correm longas distâncias. Sua velocidade é curta, é de explosão. A cauda serve mais para indicar o seu humor. Se ela estiver para baixo, tá tudo bem. Se a balançam ou movem rapidamente, aí você tá em apuros.
Ele tá mexendo a cabeça. Tudo bem. Vamos lá. Vamos sair daqui. Para sobreviver nas planícies africanas, os leões precisam comer sempre que podem. Cada um precisa de quase 7 quilos de carne por dia para sobreviver. Sua habilidade para identificar e atacar a presa pode significar a diferença entre sobreviver e morrer. Nosso objetivo nesse experimento é saber com que rapidez eles identificam visualmente a presa e quais formas atacam primeiro achando que são fonte de alimento. Posicionamos um javali, um impala e um boneco humano que chamamos de Billy. Queremos saber se o humano faz parte do cardápio. Scott e eu estamos no escudo protetor. Estamos numa área muito usada pelos leões. Está tudo mais silencioso à nossa volta. Muitos animais diurnos vão embora quando o sol se põe. Eles sabem que os leões e os predadores aparecem agora. Vai ser interessante confirmar se os humanos se incluem no cardápio de um leão africano. À distância vejo 2 leoas e também um macho grande com elas. Aí vem o macho. Opa! Pegou o impala. O leão atacou primeiro o impala. Nenhuma surpresa. O leão usa as patas enormes e as garras afiadas para arrancar a cabeça do boneco, um jeito favorito de abater. Os leões normalmente comem a cada 2 ou 3 dias. Isso quer dizer que, em média, um leão faz entre 12 a 20 abates por ano. As leoas não perdem tempo e atacam o javali. Repare que ela investe contra o dorso do javali falso, assim como faria normalmente. Ela enfiou as garras. Que garras! É incrível. Agora tenta arrancar nacos do traseiro do javali. Embora tirem pedaços dos bonecos, eles logo cospem fora quando percebem que não é comestível. Aí vem outra fêmea. Num grupo de leões, as fêmeas quase sempre têm parentesco e caçam juntas. Como vimos aqui, as duas atacaram o javali em equipe. As garras penetram como anzóis. Estão rasgando todo o boneco. As garras de um leão podem passar dos 7 centímetros e têm a ponta curvada para rasgar melhor a carne. É incrível como passaram pelo humano. O boneco humano está a menos de 90 centímetros e ainda nem se aproximaram dele. O leão logo percebe que o impala não é comestível e volta em busca de outro alimento. Dessa vez, seus olhos se fixam em Billy. Um leão médio tem 113 quilos de puro músculo, o que lhe dá força explosiva suficiente para dominar a presa. Esse foi capaz de dobrar a trave de aço que prendia o boneco ao solo com um só puxão. Agora que conseguiu a presa, não tem intenção de dividi-la. Ele a esconde na área arborizada e volta para obter mais. Mas as fêmeas percebem e também querem um pedaço da presa. O macho dominante não vai deixar que isso aconteça. Estão brigando por ele, ouviu só? Por que os leões africanos aprenderam a identificar os humanos como fonte de alimento? À medida que a população humana continua a crescer e a invadir o território dos leões, ela afasta as suas presas naturais. Depois, os leões são oportunistas. Os conflitos em diversos países obrigam as pessoas a fugir pelo território dos leões e eles não dispensam nenhuma refeição. O leão faz aquilo que sabe. Ele mata e come tudo que consegue pegar. Eles só levam alguns minutos para perceber que o boneco não é comestível. Eles retornam ao escudo protetor para explorar a última fonte de alimento disponível. Não faça isso. Sai daqui. Eu e o Scott.
Eles pegaram todos os bonecos e os destruíram, mas não conseguiram se alimentar. Os 3 leões sabem que há algum tipo de comida dentro do escudo protetor. Eu não sei quanto tempo teremos de esperar até irem embora. Se o escudo protetor não estivesse aqui, sem dúvida alguma já estaríamos no papo. Eu não quero ver a boca aberta de um leão mais perto do que isso. Nossa, Viu só? que dentes! Dá pra ver a boca. Olha só. Pouca gente viu isso e viveu pra contar. As patas do leão quase entram pelas aberturas do escudo protetor. Se eles enterrarem uma das garras em nós, O garotão dá medo, né? não vão soltar até achar um jeito de nos puxar para fora. Ela te agarraria se pudesse. O incrível é que o escudo protetor nos mantém seguros aqui dentro. Esse macho está tentando me morder. Ele quer agarrar a gente. Ele gostou do sabor da caixa. Olha só isso. É incrível. Nossa. Ele tem pequenas farpas na língua. Ao lamber a presa, elas removem o pelo e a pele. Por isso tem a língua tão áspera. Precisam lamber a presa para chegar à parte boa. Não desiste de pegar a gente. Sinta a força dessa lambida. Após 1 hora sob o quente sol africano, os leões se cansam de nós e vão embora. Esses leões pegaram suas presas naturais primeiro. Mas não tiveram medo de voltar e atacar a forma humana. Nos últimos 20 anos, os leões mataram mais de 560 pessoas só na Tanzânia. Inclusive mães que amamentavam, crianças que brincavam fora de casa e pais arrancados de suas camas. Quase 70% dessas vítimas foram mortas à noite, durante as principais horas de caça do leão. No próximo experimento, vamos analisar o comportamento alimentar noturno do leão africano e descobrir que aspectos o transformam num caçador noturno tão mortífero e eficiente. Para evitar o perigo de sermos rastreados ou atacados, montamos o experimento antes de anoitecer, enquanto ainda havia alguma luz. Os leões farejam a carcaça do antílope e se aproximam imediatamente. Reparou? Não existe aquela cautela que vimos durante o dia. Farejam a comida. Estão em seu elemento e se aproximam. Não tem medo algum da caixa. Eu tô falando alto, mas eles nem olham para nós. A razão principal para se alimentarem à noite é porque a temperatura mais fresca permite que cubram distâncias maiores em busca de comida, sem um calor excessivo. Eles não perdem tempo. Os outros 3 são como piranhas aguardando. Tá pendurado pela boca. Sentiu o baque quando atingiu o solo? Senti, são muito grandes. Antes do pôr do sol, os leões vão ficando mais agressivos e disputam a refeição. Aí vem um deles. Pelo visto, estamos sendo rastreados. Creio que mais que isso, vamos virar jantar. Para atrair ainda mais os leões, pusemos alguns pedaços de carne sobre o escudo protetor. Estão nos cercando. Opa! Eu me sinto como uma presa. Não sei se a isca extra foi uma boa ideia. Escuta só os rosnados, os rugidos. Isso é apavorante. Nossa, bem perto. Quanto mais escurece, mais os leões se tornam agressivos. E vai ficando mais difícil para nós vê-los no escuro. Opa! Essa foi pra valer.
É óbvio que eles não querem a gente perto da presa. O leão atrás de você não tá brincando, não. Estar nesse escudo protetor à noite é bem diferente em relação ao dia. Porque eles demonstram não ter nenhum medo de nós. Que medo o quê? Ficam nos encarando e rosnando. Eles são muito mais ousados do que durante o dia. Os leões costumam rodear a presa antes do ataque, cobrindo todos os ângulos para causar o maior dano possível no menor tempo. Ah, puxa! Eles não estão brincando. Estão em seu elemento, e sua energia parece aumentar conforme a noite avança. Minha nossa, é como tentar conter um carro. É. O nível de agressividade aumentou 10 vezes em comparação com o exibido à tarde. Calma aí. Calma. A noite pertence a eles. Retirada a isca que estava sobre o escudo protetor, os leões se voltaram para a árvore por alguns segundos. Para não nos sentirmos excluídos, pedimos à equipe que acendesse as luzes do carro algumas vezes para podermos ver exatamente o que ocorria na escuridão. É um frenesi alimentar. Nós não podemos ver a olho nu, mas através da lente da câmera, nós percebemos que estão dilacerando o antílope. Assim que sentem o gosto do sangue, começam a retirar e comer as entranhas na mesma hora. Isso os torna ainda mais agressivos. Olha só, estão despedaçando. Quando derrubam um animal, é cada leão por si. A hierarquia se manifesta. Eles avaliam quem vai conseguir o pedaço maior, quem vai ser o mais agressivo. Se estivesse do lado de fora dessa caixa, provavelmente estaria na mesma situação da carcaça pendurada na árvore. Que estrago. O leão africano é um carnívoro puro. Ele só come carne, nada mais. E quando uma presa é morta, o leão praticamente a devora inteira. A pele, a carne, os intestinos e até os olhos. Eu não consigo ver nada. Ouço os leões lá fora. Dá pra ouvir que estão à nossa volta. Os leões levam vantagem à noite. Sua visão é muito superior à da maioria das presas aqui na África. Após escurecer, estamos no elemento deles, cientes de que eles podem nos ver, mas nós não os vemos. Que sensação enervante. Os leões podem ver extremamente bem sob pouca luz, graças a um revestimento extra de células refletoras nos olhos, chamado tapetum lucidum. Essas células agem como espelhos que refletem de volta a luz através das células da visão, e dando ao leão uma vantagem incrível ao caçar à noite. Dá pra ouvi-los respirando do lado de fora do escudo. É uma sensação apavorante. Quando chegam perto, dá pra sentir o hálito quente através da respiração. Deve ser isso que as presas sentem pouco antes de morrer. Eu me sinto exatamente assim. Isca de leão. Eles são muito furtivos. Parecem fantasmas ao deslizar. Tem um na frente da abertura. Tá vindo outro aí, atrás da gente. Os leões não vão embora. Ficam ali descansando, esperando que a fome retorne. Ou que nós tentemos sair. Uma refeição potencialmente fácil. Não gosto quando ficam tão quietos. Parece que estão Tudo tramando bem. alguma coisa. Tudo que eu vejo são olhos. Olha só como ele encara a gente. Tá imaginando como pode entrar aqui. Já é quase meia-noite. E os leões não dão sinal de que vão embora. Será uma longa noite antes que nós dois possamos sair desse escudo protetor.
O objetivo de minha jornada era investigar os hábitos alimentares do leão africano. Usando o escudo protetor, pude ficar bem perto desses predadores extremos. A habilidade do leão para matar é ímpar na planície africana. Sua força, astúcia e camuflagem são incomparáveis. Nossa experiência aqui na África ajudou-nos a entender melhor os incríveis instintos predatórios desses animais possantes e majestosos. Mas mesmo tendo passado 150 horas observando os leões de dentro do escudo protetor, sinto que mal começamos a compreender o rei das planícies africanas. Versão brasileira, DPN Santos.